Olá, muito bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. E vamos para o capítulo 41, parte 2, para a gente tentar finalizar esse capítulo hoje. Muito bom dia, Denise. Bom dia, mãe. Vamos lá, vou continuar daquele trechinho que a gente parou. Fala assim: quando sou o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmeras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ana. Chegados ao pavimento superior, de onde nós poderíamos encaminhar para a praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou: nesse momento, né, a colônia inteira estava se movimentando, né? Não tinha ninguém lá no ritmo normal, estava todo mundo meio que agitado. Aí ele explicou: estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transuntes. Gente, o que está acontecendo? Os moradores, né, de nosso lar, eles estavam indo até o Ministério da Comunicação para saber a notícia dos entes queridos que estavam encarnados. Né? Não é porque a gente está no plano espiritual que a gente não vai ter esse tipo de preocupação, esse tipo de sentimento, né? Não é porque a gente tem já a consciência da vida eterna que a gente não vai ficar triste, né? Vai ficar nervoso, vai ficar apreensivo, né? Porque quando a gente tem afinidade com pessoas que ainda estão aqui na Terra e a Terra está passando por momentos muito difíceis, que a gente não vai ficar com esse sentimento. A gente vai querer saber notícias, saber como é que tá realmente. Então, essas pessoas que estavam se movimentando muito, elas estavam indo para o Ministério da Comunicação. Elas sabiam que aquele clarim, que ele soava em caso de guerra. E nesse momento aqui, gente, para quem está chegando agora, a gente está em plena Segunda Guerra Mundial. Então, eles estavam muito tensos, né? Muito tenso naquele momento. Então estava todo mundo naquele movimento, indo para o ministério, querendo saber o que estava acontecendo, querendo notícias. Quero saber lá do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha irmã, dos meus amigos, né? O que eles estão passando, se eles estão bem, tá? Existiu vários momentos assim difíceis aqui no plano físico, né? Teve agora há pouco tempo a pandemia, né, onde com certeza deve ter movimentado bastante o plano espiritual, né? Eles deveriam... Bom dia, Patrícia. Senecole, não... Muito bom dia. Então, eu acho que só o Holocausto, né? O Holocausto ali na Alemanha, ele matou mais que a pandemia do Covid. Então, vocês imaginam quantos processos nós passamos com a espiritualidade
preocupada, né? Querendo saber de como que a gente tá, tudo mais. Então, a pandemia foi assim, também terrível. Quer dizer, então, esse momento nosso que nós passamos tem pouquíssimo tempo, a espiritualidade também teve muito trabalho mesmo. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento pede súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós da regeneração? Olha isso, eles estavam conversando, né? Como ele falou, vou falar aqui, ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras, estavam conversando. E começou a escutar. Ela estava dizendo que o Ministério do Auxílio, né? Ele estava com um movimento assim extraordinário, pedindo súplicas, né? Porque estava um movimento muito grande. Aí o outro já falou, e nós lá na regeneração? Objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. O que estava acontecendo? Essa conversa, gente, era uma conversa de servidores, uma conversa de trabalhadores. Estavam preocupados com os trabalhos, né? Porque, aquilo que eu falei, em plena Segunda Guerra, milhões de espíritos desencarnados desencarnando, né? Nesse processo difícil, perturbados. Né? Então ele estava falando, estava conversando, olha, o Ministério do Auxílio da Regeneração estava sobrecarregados. Né? E ele está falando aqui, ó, no setor dele, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama os esforços incessantes. Por quê? Porque se caísse o padrão vibratório e eles começassem a entrar naquela sintonia de guerra, né? de medo, de raiva, de diversos sentimentos ruins, eles iam igualar com a vibração do umbral. E não ia ter mais o que separasse eles, gente. Como eu falei, o nosso lar, essa colônia, ela é localizada no umbral. No umbral. O que difere, né, o que faz essa separação é a vibração de lá, que é mais elevada, né? É uma elevação que é toda controlada, que é toda vigiada, para que eles não desçam esse padrão vibratório. Então, ele está falando aqui, ó, a vigilância está sendo incessante. Porque se eles caírem, eles vão, toda hora o pessoal do umbral, ó, vai ficar invadindo ali. Verdade, Ana, existe mesmo uma organização grandiosa na espiritualidade. A espiritualidade, ela é organizada demais, né? Agora vocês veem, né? Que coisa mais linda o amparo, né? Da espiritualidade superior quando a gente está passando por processos assim, de desencarne coletivo, né? Não tem ninguém, gente, não há nenhum momento da nossa vida que nós ficamos desamparados. Não há. Afinal de contas, né? O Cristo não prometeu não nos deixar só? Ele falou, não vos deixareis sós, não vos deixareis órfãos. Então é isso. Por mais que nós estejamos passando por situação difícil, nós nunca ficamos desamparados. A gente tá vendo isso aqui, né? Na Segunda Guerra. Com certeza a gente não foi desamparado em momento nenhum na pandemia. Não está sendo desamparado. A Rússia, a Ucrânia, os países do continente africano, gente, porque a gente está falando agora Rússia e Ucrânia porque tem passado na televisão e é uma coisa que está mais como eu vou falar, mais na nossa cara, né, vamos dizer assim. Porém, né, lá no continente africano, o Congo, ele tá em guerra há muitos anos e ninguém fala nada, porque infelizmente a gente ainda tá no que os olhos não veem, o coração não sente. Então quando a gente para de falar na situação, a gente esquece um pouco, tá? Mas a gente precisa ter essa consciência
de que nenhum continente, nenhum povo, nenhuma pessoa, nenhum planeta, tá, que passa por essas situações, né, como eu vou falar, de desencarne coletivo, fica desamparado. A gente não fica de maneira alguma. Tobias segurou meu braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco, ouçamos os que dizem os outros grupos. Então vocês estão andando na rua, escutou esse grupinho, né? E o Tobias, depois que escutou, pegou o André pelo braço e falou: vamos andar mais rápido, vamos escutar o que as outras pessoas estão falando. Aproximamos-nos de 2 homens. Ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Olha que engraçado, né, gente? A gente, assim, o espírito ali, ele tá desencarnado, mas ele tá pensando como se tivesse encarnado, né? Ele tá pensando: meu Deus, é justo isso aqui que a gente tá passando agora? Essa calamidade atingir a nós. O espírito tava lá no plano espiritual, né, com medo das mortes. Desculpa, gente, que eu tô com uma tosse alérgica, essa mudança de tempo, fica aquela coceira na minha garganta. Então, ele tava lá no plano espiritual, preocupado com a morte, preocupado que as pessoas desencarnem, né? Ele tá preocupado, achando como se ele tava ali, ó, ele fala assim: essa calamidade atingir a todos nós, pode isso? Isso é justo? Como é que funciona? O que a gente faz? Ele estava ali, né? O pensamento dele estava como se tivesse encarnado. E ele ali, já nesse momento, ele já tinha certeza da vida eterna, já tinha certeza de tudo, que nada acontece. Tudo é causa e efeito. Tá? Então, esse espírito aqui, olha a sabedoria desse espírito que falou para ele: ó, não vejo por que tanto espanto. A gente já sabe que nada acontece, sabe que Deus é justo, a gente sabe que a vida continua, a gente sabe que não acontece nada injusto, não existe injustiça. Existe injustiça, mas não existe o injustiçado, tá? Então, antes da Segunda Guerra, né, ele tá falando que a China estava passando por confrontos e ninguém se abalou. Tá? Porque a gente ainda tem aquele coisa de tá longe da gente, a gente acha que não é com a gente, né? Lá na China, lá no continente africano, não é com a gente. Tá? E a gente esquece que não existe um fora, a gente faz parte de uma coletividade. Nosso amor tem que ser universal. E a gente já passou por diversos processos e a vida tá ali, ó. Deus ampara, Deus ajuda, e a gente vai pro plano espiritual, a gente é acolhido, depois a gente reencarna conforme as suas necessidades. Então, nesse momento, esse espírito que estava com mais equilíbrio, ele estava mais equilibrado emocionalmente, ele estava ali acalmando esse outro irmão dele, esse irmãozinho que estava lá, e falou: calma, cara, a única diferença pra gente aqui é que a gente vai trabalhar mais. Mas se a gente trabalha mais, isso se transforma em bênção, tá? É a única novidade, porque a gente já está acostumado com isso. Então, é a questão de equilibrar o pensamento. É a mesma coisa, gente, que aconteceu na época da pandemia. Então, se a pessoa viesse assim pra gente e falasse: nossa, você viu no jornal, né? Meu Deus, tá todo mundo morrendo. Meu Deus, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Aí você, dentro da sua casa, tendo as medidas cabíveis, né, que você precisava ter na época, de isolamento, né, da higienização e tudo mais, dentro da sua casa, você vê naquela reportagem falando assim, você entrava em pânico,
literalmente, você entrava em crise de ansiedade, em síndrome do pânico, você fazendo todo o protocolo exigido, né? Então, a sua probabilidade de adquirir, você cumprindo aquele protocolo certinho, era muito, muito diferente, né? E o que acontece? A gente estava naquela vibração de pânico, de terror, a gente ficava doente mentalmente. O padrão vibratório naquela época estava tenso. Quem aí não lembra, gente, da atmosfera que a gente vivia? Porque nós estávamos alimentando. E quando a gente alimentava aquela atmosfera, a gente trazia para perto da gente, para perto da nossa casa, né, aqueles espíritos que se alimentavam, que ajudavam, que incentivavam esse tipo de energia. Igual quando estava acontecendo aqui em casa isso, a gente estava começando a estar em pânico, principalmente eu, né, sendo bem sincero, eu falei, opa, acabou, eu tô em casa, minha família tá dentro de casa, a gente tá protegido, a gente tá se cuidando, tá usando álcool, não tá indo na rua, calma, não é assim, né, fica calma, respira, vamos fazer as coisas com consciência, vamos parar de se alimentar, assim como o corpo físico não se alimenta de comida estragada, o nosso corpo espiritual não pode se alimentar de pensamentos, de palavras estragadas, gente. A gente alimenta o nosso espírito com o pensamento, a gente alimenta o nosso espírito com a energia, né? Com as palavras que a gente... Então, a gente precisa pensar nisso. É a questão do vigiar e orar, tá? Então, depois que eu tomei essa iniciativa de vigiar meus pensamentos, de não me entregar àquele tipo de pensamento, de pânico, de desespero, né? De medo, tudo mudou. Sabe? Às vezes eu chorava à toa, do nada eu tava chorando, pensando, ai meu Deus, calma, sabe? Não tinha acontecido nada com a gente. Então, isso mudou muito a atmosfera da minha casa depois que eu comecei a equilibrar, a cuidar do que eu tava sendo, alimentava o meu pensamento, do que eu tava assistindo. Eu não tinha que ficar alienada, mas eu não precisava ficar sendo bombardeada 24 horas com aquelas situações, com aquelas informações. Então eu procurei o quê? Assistir um filme de comédia, né? Um romance, uma coisa que me fizesse rir, que me fizesse pensar em outras coisas, um bom livro, uma boa música. Comecei a aproveitar os momentos com a minha família dentro de casa e tudo aquilo foi mudando. A atmosfera foi mudando dentro da minha casa. A nossa irmã Denise aqui tá falando, ó, verdade. Mesmo tendo consciência para não vibrar no medo, era difícil manter o equilíbrio nesse sentido. Era muito difícil, gente, né? E não é porque a gente crê na vida eterna, não é porque a gente tem noção, né, que não vai acabar aqui, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai ter medo, que a gente não vai passar por isso. Vamos sim, gente, é normal. Nós temos muito que evoluir ainda, tá? Mas, quanto mais se sabe, mais se é cobrado. A gente já tem essa consciência, né? Então a gente precisa despertar, né? Virar essa chata, esse start. A gente tem que entender que a gente está indo para um caminho errado e a gente, se ligar, né? Ficar atento e falar, opa, esse pensamento não tá muito legal não, né? Até uma grande amiga minha também fez uma live com uma oração, ela falou, a gente tem que caçar nosso pensamento. A gente percebe que o pensamento tá indo pra um lugar que não é muito legal, você tem que ter essa consciência do despertar e falar, opa, não, peraí, pega esse pensamento e fala, não, pra aí não. Vamos pensar nesse lado, não, vamos focar pra outro. E vai. E isso é uma vigilância constante. Dá trabalho? Dá, mas é possível. Tá? A Ana falou pra gente, o grande X da questão é que o cuidado é o cuidado coletivo. De certa forma, estávamos a depender do cuidado do outro. Exatamente. E vou falar pra você, Ana, daquela época da pandemia e agora, tá? Agora a gente tá muito dependente desse cuidado coletivo, dessas ideias coletivas. Por quê? Esse momento que a gente está passando agora do segundo semestre é um momento muito delicado também. Nós estamos vivendo uma guerra política,
né? Onde as pessoas estão se matando, estão se odiando, simplesmente porque têm opiniões diferentes, né? A gente tá passando e vai passar. Quanto mais próximo ficar, né, das eleições, a gente vai ficar mais propenso. Então, como eu falei na outra live, cuidado, gente, com as opiniões coletivas, né? Cuidado, muito cuidado mesmo com essa questão das ideias coletivas, o que a gente está apoiando, o que a gente está levantando bandeiras, porque a situação está muito difícil. A gente viu agora há pouco tempo, né, nas televisões, nos jornais, uma pessoa matar a outra porque vão votar em pessoas diferentes, gente, sabe? Tem horas que a gente fica assim, a gente tá regredindo, né? Mas, gente, o que tá acontecendo? Tá na hora da gente separar o joio do trigo, sabe? A gente tá vivendo um momento no planeta onde a gente precisa cuidar dessas ideias coletivas, da coletividade. Nós somos uma família universal e nós não estamos conseguindo passar por isso, entender isso, sabe? Nós podemos, não tem um postzinho na internet que fala, nós podemos sentar numa mesa, né, num restaurante, todo mundo pedir um prato diferente e mesmo assim sermos amigos, né? Então é isso que a gente precisa alimentar e precisa cuidar, vigiar, para que a gente não tome atitudes partidárias, a gente não entre nessa vibração, não entre nessa guerra, sabe? Porque você pode não estar ali, como eu falei, levantando bandeira, indo lá falar, vamos falar, colocar nas redes sociais, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou A, eu sou B. A gente pode não estar militando, não pode estar fazendo isso. Porém, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a gente tá entrando nessa guerra, sabe? Falando, fulano alimentando raiva, fulano tá errado, sei o que, fulano falou isso, não gosto de fulano porque fulano falou aquilo outro. Sabe, e a gente vai alimentando aquilo. E isso, gente, a gente tá vendo o quanto tá sendo ruim pra uma nação, né? Tá sendo muito difícil. A Senecole, eu não sei seu nome, depois você fala pra mim, que aí tá escrito Senecole. Não era nem a dependência do cuidado do outro, Ninha, mas a consciência do outro. Ainda não houve despertar coletivo. Exatamente. Infelizmente a gente ainda não tem essa noção, né, da coletividade. E aí, vamos continuando, né? Vamos lá. Mas agora, objetou o companheiro, desapontado, parece que serei compelido a modificar o meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. É Sene. Qual é sobrenome? Ah, tá bom, Sene. Agora já sei. Vamos lá. Euvécio, esquecemos o meu programa para pensar nos nossos... Não, vamos lá. Ixi. Me perdi aqui, vamos lá. Aí ele voltava a falar, né? A única novidade é o acréscimo de serviço que no fundo constituirá em bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está passando sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Aí ele fala, mas agora, objetivou o companheiro, desapontado, parece que serei compelido a modificar o meu programa de trabalho. Olha só, gente, às vezes a gente tem uma noção, né? A gente acha que, porque a pessoa já está numa colônia espiritual, já está trabalhando, que ela, né, não vai estar pensando igual a gente, não vai cair os pensamentos, não vai, né, ter algum tipo de atitude diferente. Olha o que acontece, ele falou. Não, a China, né, ele estava querendo justificar. Ele falou, a China tá passando pela guerra e você não estava preocupado, né? Porque tá longe. Aí ele fala aqui, mas agora eu vou ter que modificar meu trabalho. Ele estava preocupado com o trabalho dele. Ele falou, meu Deus, eu vou ter que mudar meu trabalho. Tô aqui acostumado,
feijão com arroz todo dia, agora eu vou ter que fazer feijão, arroz, farinha, carne, legumes, né? Então, ele estava preocupado com o trabalho que ele ia ter. Olha isso. Vou ter que mudar, vou ter que mudar o meu trabalho. O outro que estava conversando com ele sorriu e falou para ele: Eufésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Pensar, gente, que ele tá querendo dizer aqui, ó, para de pensar só em você, meu irmão. Vamos pensar no coletivo. Cadê o amor universal, né? Ele tava querendo dizer, cadê o amor universal? Cadê a coletividade humana? Porque nesse momento, o trabalhador, ele só que tá pensando nele. Fala, meu Deus, vocês vão fazer guerra agora? Aqui, agora eu vou ser obrigado a trabalhar mais? A receber mais espírito aqui? Isso vai me dar um trabalho danado. Tô aqui quietinho no meu, fazendo o meu aqui todo dia, mesma coisa, agora vem esse negócio aí? Era isso que o espírito tava pensando. Aí o outro companheiro que tava, né, falando pra ele que o acréscimo do trabalho seria uma bênção pra eles, né? Falou, meu irmão, para de pensar no meu trabalho para pensar no nosso trabalho, né? Para de pensar no seu trabalho para pensar no nosso trabalho. Cadê? Né? Cadê aí o pensamento coletivo? Cadê aí o amor universal? Cadê aí a coletividade humana? Cadê? Você não tá pensando nisso. Agora vocês veem, né, meninas, que a gente tá falando aqui, né, o tempo todo da coletividade, né? Como a gente estava conversando aí, é todo mundo dependendo de todo mundo precisando de todo mundo. Afinal de contas, somos uma família universal, né? Atendendo ao novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressionava-me sobremaneira. Dizia a mais moça: por que Everaldo não deve regressar do mundo agora? Olha que engraçado, né, gente? Aí depois que ele escutou essa conversa, ele foi continuando andando e viu que tinha do lado dele 3 senhoras conversando. Aí eles foram prestar atenção no que elas estavam falando, né? Aí ela falou assim, uma delas falou assim: a questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça. Por que Everaldo não deve regressar do mundo agora? Aí a outra falou: mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio: por que semelhante preocupação? Se Everaldo viesse, o que aconteceria? Olha que engraçado, elas estavam preocupadas com o Everaldo. Aí a gente vai ver aqui quem é Everaldo. Ela tava, Everaldo, será que Everaldo vai vir agora? A gente vai desencarnar e vai vir pro plano espiritual agora? Aí a outra falou: não, eu acho que não, porque a guerra está acontecendo longe de Portugal. Aí a outra falou: mas também, se Everaldo viesse agora, se Everaldo viesse, o que ia acontecer? Aí a outra respondeu: receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante. De modo algum me submeteria a novas crueldades. Gente, olha que engraçado. Essa senhora, ela tava com medo do marido desencarnar e perturbar ela no plano espiritual. Ela falou, ela praticamente já tava falando isso aqui, ó. Meu Deus, eu tô aqui quieta. Me livrei daquele traste. Tô aqui no plano espiritual, seguindo meu caminho. Aí ele vai me desencarnar agora, vai vir aqui me procurar, por quê? Vai que ele volta aqui e fala, a gente é casado ainda. Chega aqui e fala, a gente é casado, e vai começar a me perturbar. Então, nesse momento, gente, ela tava preocupada. Esse Everaldo, gente, não devia ser boa coisa não, né? Quando você tem pra ela tá ali, preocupada dele desencarnar, encontrar ela no plano espiritual e querer aqui, ó, procurar ela na qualidade de esposa. Querer voltar a estar casado, né? E ele é muito ignorante. De modo algum eu me submeteria a novas crueldades. Gente, é o que eu falei. A gente tá ali no nosso lar, né?
A gente está muito próximo à crosta. A gente tem os mesmos sentimentos. Tá? Não muda. Não é porque a gente está desencarnado, que a gente está numa colônia sendo acolhida, que a gente, a gente está um espírito elevado. Não. A gente continua com os nossos medos, nossos receios, com nossos gostos. A gente vai depurando, vai se melhorando, vai trabalhando isso, né? Aí você vê, eu achei muito engraçado. Esse Everaldo não devia ser fluxicheira, gente. Porque a menina jovem ali já tava preparada. Não vem ele não. Fica lá no plano físico. Não desencarna agora não, hein? Pelo amor de Deus. E eu achei até engraçado isso, né? Aí continua. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everaldo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Olha isso, gente. A outra já tava falando. Você acha que ele não ia ser barrado, não? Ou coisa pior? Ele desencarnar, ele não ia vir para nosso lar, não. Tá falando pra ele. Fica preocupado com isso, não. Ele ia desencarnar, ou ele ia ser barrado ficar lá no umbral, ou ia ainda para lugar pior. Gente do céu. Eu tô preocupada com esse Everaldo, gente. Olha só o que elas comentaram. Não se preocupa, minha amiga. Isso é conversa de amiga mesmo, né? A gente tá ali, a amiga fala pra gente, vem fulano, não quero fulano aqui. E a gente, não se preocupa não. Fulano não pisa aqui não, porque se ele pisar aqui, os outros vão pegar ele ali, Aí tá falando, não se preocupa não, fica tranquila. Se ele desencarnar agora, ou ele vai ficar no umbral, ou ele vai ser agarrado em outro lugar. Aí Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Vocês veem, né, gente, a situação. A gente tá rindo aqui, mas é uma situação muito atual, né? Quantas mulheres não passam por isso, né? Essa questão muito forte que tá acontecendo agora do feminicídio, né? Desse relacionamento abusivo. Everaldo era azedíssima, né, Ana? Everaldo não era mole, não. Então, quantas mulheres não passam por isso? Com certeza, quando elas desencarnarem, vão falar, pelo amor de Deus, que não haja desastre coletivo, que não me venha chegar aqui aquele traste, não, hein? Pelo amor de Deus, porque se ele chegar, eu vou correndo lá, no ministério pra poder falar, eu quero encarnar, ele subiu, eu quero descer. Se ele tá ali embaixo, eu tô aqui. Se ele subir, eu vou descer. É mais ou menos isso, que elas estão nesse processo. Então, o que ela tá temendo é que ela volte a viver aquilo, né? Volte a viver com aquela pessoa imprudente, perversa do lado dela. Então, é uma situação realmente que é até hoje vivida por muitas mulheres, né? E aí vamos continuar. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação. Detendo-nos antes os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Então, vocês imaginam o tumulto que estava. Estava todo mundo ali, falatório, todo mundo querendo saber o que está acontecendo, como é que está a pessoa no plano físico, como é que vai ser no plano espiritual, essa chegada desses irmãos. Até que suba uma pessoa num edifício, numa sacada, né? E chama a atenção de todo mundo. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir o apelo do governador. Aí, né, ele fala, é o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade, porque André Luiz ficou assim, quem será esse senhor, né? Quem será esse velho de aspecto imponente? Aí o Tobias esclareceu para o André Luiz, é o ministro Esperidião. Serenando o barulho, daí a momentos, ouvisse a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Aí todo mundo, ficou caladinho e começou, toda a colônia com alto-falantes começou a escutar o governador falar. E ele falou, irmãos de nosso lar,
Não vos entreguei a distúrbios do pensamento e da palavra. Gente, mais uma vez, a espiritualidade vem trabalhando isso na nossa mente. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala. Nunca foi tão importante quanto nesses momentos desses processos de perturbação coletiva, de situações que a Terra passa tão difícil que a gente precisa cuidar do nosso pensamento, da nossa palavra, tá? O vigiar e orar foi uma chave, né? Que Jesus deixou pra gente. Falou, olha, vocês vão passar por momentos muito difíceis. Então eu vou te dar uma dica pra vocês. Vigiar e orar. Só que muita gente acha que vigiar é vigiar a vida dos outros, né? Vigiar o WhatsApp, Facebook do vizinho, do marido, da mulher. Não é. Orar é só falar blá 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 blá, sem sentir. Oração é sentimento, né? Oração não é palavras sem sentir. São palavras com sentimento. Não importa a quantidade de palavras. Não importa o tipo de palavras, se são palavras mais rebuscadas, mais bonitas, ou se são palavras simples. O que importa é o sentimento que você emprega naquelas palavras, tá? Então, mais uma vez, ó, tava todo mundo ali falando, falatório. Acontece muito. Quem nunca passou por isso? Tá acontecendo um processo aqui e todo mundo começa. E aí, gente, o que vocês acham que tá acontecendo? Não sei o que lá. Aí o outro dá uma opinião, o outro dá outra, e aquele burburinho, aquele tumulto, né? Sene, bom dia pra você, minha amiga. Aí vamos lá. Aí já estamos terminando agora, Sene, é o último parágrafo. Ele fala: irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhes à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Olha isso, gente. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Finaliza assim, gente, o capítulo 41. E como que pode, gente? Ele falou uma frase e conseguia acalmar uma colônia inteira, né? Olha a autoridade moral desse espírito. Uma frase que ele falou e ele retornou o equilíbrio de uma colônia, né? Então, gente, a gente precisa falar e pensar com equilíbrio, porque isso vai trazer uma mudança significativa na nossa vida e em toda uma coletividade, sabe? Começa com a nossa vida, com a vida da nossa família, com a vida dos nossos amigos, com a vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente passa a ter um equilíbrio de emoções, de pensamento e sentimento. Então, a gente termina aqui esse capítulo lembrando a palavra do governador. Não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói. A ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Que ensinamento, né, gente? Que espírito elevado, né? Que autoridade moral o governador tem. Que vocês tenham um excelente final da semana, né? Que todos possamos vigiar cada vez mais os nossos pensamentos, as nossas palavras, que a gente possa colocar a oração na nossa vida como um hábito, né? A oração não precisa ter uma hora exata, um momento exato. A oração é feita todo o tempo todo, né? A partir do momento que a gente vigia os nossos pensamentos, que a gente eleva o nosso padrão vibratório, a gente está em estado de prece. Foi muito bom ter vocês aqui no estudo, Marlúcia. Fica com Deus e até terça-feira, se Deus quiser, no próximo estudo. Um beijo, Ana, um beijo a todos. Aldenice, Ana,
Sene, mãe. Um beijão a todos, fiquem com Deus.